Esse vídeo é provavelmente um dos mais difíceis da minha vida até agora, porque cada pessoa que está assistindo tem um contexto diferente. Eu devia ter feito esse vídeo dias atrás, mas o que me travou foi pensar que cada um que está assistindo agora tem uma história diferente na sua cabeça e preencheu as lacunas dessa história da sua maneira. Mas vamos lá. No meu último texto no Medium, eu mencionei que eu ia falar um pouco sobre o que aconteceu e também sobre os meus projetos atuais. Essas últimas 2 semanas foram bem intensas emocionalmente. Eu estava no Vale, ao lado de pessoas que eu admiro, e em meio a tanto barulho, estar no Vale foi o que me proporcionou um pouquinho de paz. Em breve eu vou compartilhar algumas coisas bem legais que rolaram na viagem, mas agora é hora de outro assunto. Se você já teve pessoas duvidando de você, claro que na hora você olha para trás para entender como isso aconteceu. Como de repente tudo que você construiu é colocado em xeque mesmo depois de tudo que você passou e tudo que você fez. Você se questiona, se entristece e depois chega à conclusão de que a culpa é sua mesmo. A culpa é minha, porque em meio a muito entusiasmo, super brilho nos olhos, dedicação extrema e paixão por compartilhar, eu não fui sempre 100% clara. Quem me acompanha de perto sabe que eu sou super aberta a críticas e perguntas. Por muito tempo eu fiz um quadro chamado Bel Responde em diversas mídias, no Snap, podcast, por meio de lives e periscopes, e eu nunca deixei de responder qualquer dúvida. E grande parte dos pontos levantados nessas semanas não eram segredos, como fizeram parecer. Eram pontos que eu já tinha respondido antes. Quem quiser entender em detalhe minha formação e experiência profissional, pode acessar o artigo A Verdade sobre Belpesse no meu Medium. Sei que muita gente não acessou ou que só olhou por cima, então vou reiterar um pouquinho do que está no artigo agora. Eu coloquei alguns vídeos antigos, nos quais eu falo abertamente sobre como funciona o sistema das universidades americanas, onde eu estudei, sobre meus majors, meus minors, sobre meus estágios e trabalhos, e também sobre a minha experiência na Lehman, inclusive explicando como que eu virei cofundadora. Lembrando que essa foi minha vida de 2006 a 2013. Lá nesse artigo eu mostro também meus diplomas, coloco até cada aula que eu completei e explico um pouco melhor como funcionam os estágios remunerados nos Estados Unidos e a relevância disso. Ainda assim, eu realmente poderia ter sido mais detalhista, mais cuidadosa e poderia ter explicado mais vezes. Eu não vou fugir dessa responsabilidade, que era só minha, mas eu preciso também falar que muitas das coisas que a gente vive, só a gente tem o contexto e são bem complicadas de explicar. Nada é mais forte em mim do que a vontade de querer aprender e crescer sempre. Eu li cada uma das coisas que escreveram para mim nessas semanas e só ficou mais claro para mim que realmente eu tenho muito para aprender, muito para crescer, muito para melhorar e que eu preciso manter toda a humildade que foi tão importante na construção de cada passo da minha história. Quero agradecer a todo mundo que me escreveu críticas construtivas. Muitas vezes eu posso ter me empolgado com o palco, mas eu nunca deixei de trabalhar muito pesado nos bastidores. Obrigada de coração também para todo mundo que me enviou mensagens mostrando que foram tocados pelo meu trabalho. Saber que vocês estão aí significa um mundo para mim. E comparando o que eu recebi de quem me conhece com as dúvidas vindas de quem não me conhece, ficou claro para mim que faltou bastante informação sobre a empreendedora que eu sou. E já que muito se falou da minha vida de 2006 a 2013, vale também clarificar agora o que eu faço desde que voltei para o Brasil em 2013. Um dos temas discutidos foi empreendedorismo de palco. Então eu quero falar sobre o que acontece fora do palco, nos bastidores. É uma rotina insana, sem glamour, poucas horas de sono, semanas sem ver a família, chegar à noite e perceber que eu não parei nem para almoçar, às vezes, muitas vezes também, nem para tomar café da manhã, constantes decisões e provações diárias que impactam uma equipe inteira, oscilação de mercado, tensão com parceiro, conflito interno e tudo isso de uma forma extremamente solitária. É preciso muita paixão pelo que se faz para sustentar essa rotina insana. E essa mesma paixão às vezes nos leva a acreditar cegamente em nós mesmos. Agora eu quero explicar sobre o meu dia a dia. O meu dia a dia vai muito além do palco. Sim, eu tenho me aventurado muito em palcos.
Eu dei diversas palestras, eu tenho quadros em rádio nacional e TV aberta, eu escrevi para revistas e jornais, lancei meus livros em todas as capitais do país, lancei gibi, jogo de cartas, podcast, vlog, blog, até maratona eu inventei de correr. E estou listando tudo aqui para dar um contexto maior sobre a bizarra quantidade de coisas que eu inventava de fazer todo dia. Isso que eu listei aqui não chega aos pés da quantidade de trabalho que rola nos bastidores. E não digo bastidores para fazer essa listinha que eu coloquei aqui rolar, porque meu trabalho vai muito além dessa lista. Meu dia a dia mesmo é gerir os meus 20 colaboradores, que estão trabalhando junto a mim em 3 empresas: a Escola Fase Nova, a Encla Editora e a Agência de Talentos Figurinhas. E mais uma que está sendo criada agora, que é o BeDream. São negócios que têm uma natureza extremamente aberta e colaborativa. Por exemplo, os próprios clientes se envolvem e aprendem com os próximos passos das empresas. E são negócios que misturam os mundos online e offline. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A Fase Nova é uma escola que nasceu 3 anos atrás, com metodologia própria, e tem hoje mais de 20 cursos online e imersões presenciais, dentre eles 11 cursos totalmente gratuitos. Vou dar alguns exemplos. A gente tem curso que foca em como resolver desafios de forma criativa, como evoluir suas ideias com o Canvas de modelo de negócios, como extrair aprendizados do seu dia a dia e transformar esses aprendizados em ações relevantes, e como aprender com outros modelos mentais, incluindo como pensa o Vale do Silício e como pensam investidores anjo. Entre os nossos clientes, a gente tem advogados, músicos, médicos, pessoas de diversas profissões e áreas que procuram a gente para entender como podem utilizar melhor seus recursos atuais em projetos pessoais e profissionais. A gente tem empresários e executivos que aplicam o nosso olhar nas suas empresas, pessoas que depois dos nossos cursos decidem mudar sua rota profissional e também temos pessoas que começaram negócios e agora estão vivendo a mesma batalha empreendedora que eu mencionei alguns minutos atrás. Quanto à editora Encla, ela está completando 1 ano e a gente já conta com 4 autores e 7 livros publicados. Os títulos estão disponíveis em livrarias de todo o Brasil e também no nosso site. E alguns deles também podem ser encontrados em formato gratuito para download, tanto em audiolivro quanto em e-books. A gente tem conteúdo em português, espanhol e inglês e em breve em árabe. Outra empresa é a Agência de Talento Figurinhas. Eu amo encontrar pessoas talentosas com trajetórias não convencionais. E acho que essas histórias podem inspirar muita gente. Ainda mais nesses tempos que tem tanta gente querendo se reinventar. Então, desde o começo do ano, a gente decidiu agenciar pessoas inspiradoras de diversos ramos. A gente tem no momento 7 agenciados, são fotógrafos, poetas, designers. A gente identifica os diferenciais e propósitos de cada um e, em cima disso, a gente cria e entrega ações, campanhas e parcerias que possam potencializar o projeto dessas inspirações. O quarto projeto é o BeDream, uma plataforma focada em aprendizagem que já está em andamento com equipes no Brasil e no Vale do Silício. Com tudo isso acontecendo, cada vez mais eu tenho que colocar energia nos bastidores. A vida acontece no mundo offline, mas vale falar também do palco que é a internet. Faz 4 anos que eu compartilho muito pela web, muito mesmo. Eu tenho horas e mais horas de conteúdo na internet. Só no YouTube são quase 1000 vídeos. Já fiz centenas de transmissões ao vivo pelo Facebook e Periscope, já postei milhares de fotos e conforme minha vida na internet foi crescendo, eu fui me empolgando e cada vez compartilhando mais e mais, sem censura, até como um movimento para desbravar desafios junto aos meus seguidores, sem pensar nas consequências da superexposição. Ainda assim, as mídias sociais sempre mostram apenas uma parcela da realidade de quem se propõe a estar presente no mundo online. Por exemplo, postar o selfie de uma palestra não mostra nada do medo, risco e desafios que eu vivo todos os dias gerindo uma escola, uma editora, uma agência e começando o BeDream. Além disso, tamanha visibilidade na web faz com que alguns erros, frases infelizes e simplificações sejam potencializados. Isso não tira a culpa de quem falhou. Mas na web, qualquer falha pode ser levada a magnitudes colossais. Eu estou sujeita a falhas todos os dias. Eu tenho mesmo muito para aprender.
Eu tenho pessoas sob a minha liderança, todas elas com metas e expectativas, e todo dia eu me dedico profundamente entre erros e acertos para que cada um possa chegar mais perto dos seus objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha dado um contexto maior sobre o que eu faço no meu dia a dia. E de jeito nenhum quero tirar da frente minhas colocações infelizes, as vezes em que eu não fui clara ou que eu não clarifiquei quando eu pudesse ser interpretada de forma incorreta. Foram muitas entrevistas, muitos artigos, contextos diferentes, mas que de maneira alguma tiveram a intenção de confundir ninguém. De qualquer forma, independente da intenção, me desculpa. Daqui pra frente, eu vou ser muito mais cuidadosa, muito mais detalhista. O nível de exigência subiu. E isso vai fazer com que eu seja mais dura comigo mesma. E com certeza vai me ajudar a amadurecer. Eu vejo cada dia como uma oportunidade de reflexão e realinhamento. Eu ainda estou refletindo sobre os aprendizados dos últimos dias e no momento certo eu vou falar sobre eles. Eu nunca acreditei em estabilidade e sei o quanto é importante a gente se reinventar a cada dia. Eu acho que os pontos e discussões levantados pela mídia e pelas pessoas têm um peso importante na história do empreendedorismo desse país. Nesse sentido, a confusão somou na mesma direção que eu venho tentado somar há anos. Mostrar que empreender vai muito além do glamour que o palco aparenta ser. É preciso dar cara a tapa e levantar quando cair. Nada contra o palco, mas é fora dele que o empreendedor se prova todos os dias. Eu acredito nisso e vou continuar me dedicando intensamente à minha rotina insana para construir meus projetos e mostrar com atitudes a nossa essência. Vou continuar aberta e compartilhando conhecimento. Eu vou fazer tudo isso com muita paixão, como eu sempre fiz.